pessoal, fiz todas as alcinhas aqui atrás, tá? Tô na última aqui e eu vou entrar aqui, olha, bem onde a gente começou as alcinhas. Vou entrar num pontinho aqui atrás. Vou fazer o ponto baixo. E agora, aqui, olha, eu vou mudar o fio. Então, eu vou deixar esse fio marrom aqui, que eu vou levar ele junto. Eu vou entrar aqui, olha, dentro. Aliás, eu já tinha que ter puxado, peraí. Olha, eu fiz o ponto baixo, correto? Sem fechar. Porque o ponto conduzido, gente, nós temos que... A última puxada de fio, você tem que trocar já a cor, tá? Então, eu fiquei com ponto marrom aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar um ponto bege, levando o fio marrom lá escondidinho, tá? 1, 2, 3. Aqui no ponto baixo, eu faço o quarto ponto. Venho aqui do outro lado da alcinha, vou fazer o quinto ponto. Mais 3 dentro do espaço, tá? Então, são 3 dentro do espaço e 1 aqui na base, tá? Então, eu trabalhei, olha, 1, 2, 3 dentro do espaçozinho. Atrás do leque, ele vai ser beijinho mesmo, o ponto, tá? Aí, eu faço 1, 2 e 3. Mas aqui, olha, eu puxei o meu fio e esse pontinho que eu fiz marrom, eu vou repetir ele, tá? Então, eu seguro o fio bege aqui e já introduzo o fio marrom para que o ponto fique da mesma cor inteiro. Vou entrar aqui, levo o bege escondidinho, faço um ponto marrom, mas como é um ponto só, eu já vou trocar novamente. Estica seu pontinho marrom, puxa o bege. E agora, nós vamos fazer aqui, olha, 7 pontos beges, que é 1, 2 e 3 dentro do espaço. Aqui atrás, nesse ponto baixo, é o quarto ponto. E eu coloco mais 3 nesse espaçozinho. E o último ponto, o terceiro, você não finaliza ele, tá? Olha, 1, 2, e aqui, esse terceiro, como eu vou mudar de cor, eu tenho que colocar o marrom no lugar. Então, eu seguro o beijinho aqui, puxo o marrom pra agulha, dou uma esticadinha, venho aqui nesse pontinho marrom e faço um ponto baixo marrom pela metade. Agora, eu tenho que trocar novamente a cor. Pra quê? Pra que esse ponto marrom ele saia inteiro, tá? As alcinhas de cima e a de baixo. Bom, agora vamos levando o marrom escondidinho. Eu faço mais um ponto dentro do espaço na cor bege, 2, 3, aqui atrás do leque, o quarto ponto. E aqui no espaço, 2 pontos e meio, tá? 1, 2, e o terceiro, como eu vou mudar de cor, eu dou uma esticadinha no fio marrom e coloco ele na agulha, puxo a cor marrom, tá? Dá uma apertadinha aqui no bege, vem em cima desse pontinho e faz um ponto marrom, só que como é um ponto só, pela metade. Puxa o seu fio, agora você muda de cor, traz o beijinho aqui em cima, olha. Aí, você vai levando o fio marrom escondidinho e vai trabalhando mais 7 pontos na cor bege, tá? Então, pessoal, aqui, olha,
O pontinho marrom é sempre aquele pontinho baixo aqui atrás do trançadinho, tá? Aqui atrás do leque, a gente fica com 1, 2, 3 dentro do espaço, um ponto aqui na base e 1, 2, 3 dentro do espaço. Aí, marrom em cima de marrom, tá? Você nunca se esqueça, vou fazer só mais um motivozinho, que o último ponto você não pode fechar ele inteiro, olha. Tô levando o marrom escondidinho ali, de vez em quando você dá uma pequena esticadinha. Vou fazer meu quarto ponto aqui no ponto baixo. Vou fazer o quinto ponto, o sexto e o sétimo ponto eu puxo o fio, tá? Mas eu vou mudar de cor. Então, eu seguro o bege aqui e puxo o marrom pra cima, tá? Dá uma apertadinha no bege, entra nesse ponto. Então, toda vez que você for mudar de cor, a última alcinha, olha, você já tem que mudar antes, tá? Olha, puxei pra fazer o ponto baixo. Só que eu não vou fechar com o bege, vou fechar com o marrom, conforme eu disse, para o ponto ficar inteiro da mesma cor, tá? Entra no marrom aqui e faz o seu ponto marrom pela metade, pela metade. Aí, a gente vem, puxa o bege pra cima, dá uma esticadinha no marrom e entra dentro da alcinha e vai repetir os 7 pontos baixos nessa cor, tá? Então, tá ficando assim, gente, olha, desse jeitinho. Vou contornar toda a minha volta, já venho com você. Olha, pessoal, finalizando a carreira aqui, então, eu fiz o último ponto baixo, já puxei o marrom, porque aqui falta um pontinho marrom, tá? Aliás, nós já vamos ter que mudar, que eu vou mudar de cor aqui, eu vou aumentar para 3 pontos marrom, só que na próxima carreira, tá? Então, aqui, olha, eu puxei para fazer o último ponto da carreira, mas agora, sempre o último ponto, a gente muda de cor, tá? Na última puxada. Eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto, levando o marrom junto por trás, tá? Faço um baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo e vou levando o marrom, olha. Então, é 1, 2, 3. Olha, aqui pra mim ainda tá baixo, vou fazer mais uma carreira, na próxima a gente prende o picô. Então, aqui, olha, nós vamos repetir a mesma carreira que nós fizemos aqui na anterior. Eu tenho 1, 2, 3, 4 baixos. Vou fazer o quinto, o sexto e o sétimo pela metade. Aí, eu já tenho que trazer o marrom pra cima. Solto o beijinho, puxa o marrom, aperto um pouquinho o beijinho para esse último ponto não ficar frouxo, entro neste ponto marrom, puxo o meu fio, tá? E antes de fechar, eu tenho que trazer o bege novamente para cima. Geralmente, quando você vai fazer, o último ponto aqui, ele fica frouxo, você tem que dar uma pequena apertadinha, tá? Agora, a gente entra no primeiro ponto bege, carregando o marrom escondidinho no meio do bege, tá? Então, aqui você vai levando, vai fazer os seus 7 pontos beijinho, levando o fio marrom escondido lá dentro. E vocês veem que não aparece, tá, pessoal? De vez em quando, dá uma pequena puxadinha aqui, ó, pra não ficar excesso de fio ali, você não solta o ponto da frente, tá?
Então, olha, eu faço 7 pontos, mas no 7º eu vou puxar o meu fio, vou segurar o bege e vou trazer o marrom pra cima. Aperta um pouquinho, se precisar apertar o marrom da agulha, aperta. Aqui de baixo também. Entra aqui nesse ponto marrom, puxa a sua alcinha, segura, e aí você vai colocar o bege no lugar novamente. Então, nosso ponto tá ficando perfeito, tá? Entra aqui no primeiro ponto bege, agora levando o marrom novamente, e assim a gente vai repetir a carreira, que é repetição, tá? Da carreira anterior. É um ponto marrom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Um marrom, é só não esquecer de, na hora de trocar o seu fiozinho, vou fazer mais uma vez aqui, só nesses 7 pontinhos aqui, olha, eu tenho 3 pontos. Levando o marrom escondido, tá? O quarto, o quinto, o sexto ponto. Aí, eu tenho o costume, esse fio que eu levo aqui por dentro, eu dou uma pequena esticadinha, tá? Vou fazer o 7º ponto bege, só que agora eu tenho que mudar de cor. Então, segura o bege aqui e traz o fio marrom pra cima, tá? Agora, eu introduzo aqui a um ponto só, levando o bege escondidinho, tá? E para que o ponto fique da mesma cor, a gente vai pegar o beginho agora, para finalizar o nosso ponto. Então, é só não esquecer disso daqui, tá? Toda vez, se você já fez fio conduzido, você sabe que a hora que você vai mudar de cor, você não pode fechar o ponto totalmente, tá? E assim a gente vai percorrer, gente, toda a carreira. Vamos lá, pessoal, para o último ponto da carreira. Já troquei a minha cor, entro aqui, nesse último ponto, levando o beginho, né? Escondidinho. Quando você trabalha com marrom, você esconde o bege, e quando você trabalha com o bege, você esconde o marrom. Agora, aqui, gente, nós vamos ter 3 pontos marrom. Então, eu fiz o primeiro, vou entrar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou entrar aqui nesse próximo ponto também em marrom. Deixa eu ver se dobrar aqui me facilita, gente. Tá muito grosseiro. Então, como nós vamos ter 1, 2, 3, aliás, aqui nós vamos ter que entrar primeiro com ponto baixíssimo, olha, para começar, para não ficar carreira sem fim, tá? Bom, fechei em ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou fazer o primeiro ponto marrom. Vou mudar de cor. Seguro o marrom, trago o beginho pra cima, e aqui agora nós vamos trabalhar um ponto bege, 2, e nesse terceiro ponto a gente vai prender o picôzinho, tá? Então, olha, não se esqueça de levar esse fio junto. Aí, eu fiz 2 beges, eu vou pegar nessas 2 alcinhas do picô aqui atrás, venho aqui para o próximo ponto, levando o marronzinho ali junto, olha. E prendo o meu picô, tá? Aí, eu vou fazer mais, não pula pontinho nenhum, eu vou fazer mais um ponto bege. E esse último, que é o 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Agora eu tenho que mudar de cor, tá? Então, eu trago o marrom pra cima. Estico um pouquinho aqui pro meu ponto não ficar muito solto. Vou aqui pro próximo ponto, vou fazer meu primeiro ponto marrom. Aqui em cima do marrom eu vou fazer o segundo ponto. E no próximo, o terceiro. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 marrom. Só que esse é o último ponto, então agora eu tenho que mudar de cor novamente, olha. Tá? Traz o bege pra cima. Estica um pouquinho marrom. Vamos pro próximo pontinho. Vou trabalhar aqui, olha. Um ponto bege. 2. E no terceiro, gente, eu vou prender o picô. Então, eu entro nas duas alcinhas aqui atrás do picô, vou naquele ponto lá atrás, carregando o marrom dentro, tá? Faço o terceiro ponto, faço o quarto ponto baixo e o quinto ponto baixo. Que, aliás, no quinto a gente vai mudar. Então, eu já trago o marrom pra cima. Segura o bege, traz o marrom, estica o bege, faz aqui os seus 3 pontos marrom. 1, 2. E o terceiro, eu vou mudar a cor. Então, eu trago o bege pra cima. Sempre dá aquela esticadinha no último ponto e também no ponto da agulha, tá? Entra aqui, faz 2 pontos bege, levando o marrom aqui. Você vai fazer 2 pontos bege. Vai entrar nessas duas alcinhas aqui do picô, vai lá no pontinho de trás e vai fazer o seu ponto baixo. Aí, você vai fazer mais 2 pontos baixos. Esse último, olha, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já tenho que mudar de cor. Segura o beijinho aqui na base, muda de cor. Vou fazer meus 3 pontos marrom. Eu acho que vocês devem estar ouvindo rangir aqui, olha. A linha tá rangindo, que ela não corre na agulha. Olha, fiz 3, só que agora eu tenho que mudar de cor. Seguro o marrom, trago o bege pra cima. E aqui eu vou trabalhar novamente. 2 pontos bege, 1 e 2. No terceiro ponto, eu vou buscar primeiro as duas alcinhas do picô, vou entrar nesse ponto aqui de trás. Vocês veem que o fio marrom, ele vem aqui, ele não aparece, olha. Aí, eu faço mais 2 bege. Então, pessoal, olha, nossa peça tá ficando desse jeitinho aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bege, 1, 2, 3 marrom, 5 bege, 3 marrom, 5 bege, 3 marrom, e assim a gente vai contornar toda a nossa peça. Olha, eu vou finalizar a carreira com vocês, então, nós temos 1, 2, 3 pontos marrom e 1, 2, 3, 4, 5 bege. Aí, eu troquei a cor, fiz mais 1, 2 marrom, e eu já tenho um aqui, olha, tá? Então, vamos passar esse fiozinho aqui pra cima.
o bege. Aqui eu faço uma correntinha, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Por quê? Nessa carreira, eu fiz um, fiz 3 e agora nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Então, fiz o primeiro ponto, o segundo, eu vou finalizar ele com a cor bege, tá? Aí, eu vou para o próximo, agora levando o marrom por baixo. Olha, nesse ponto aqui do meio, gente, eu não sei se eu faço aumento já ou se eu deixo para depois, mas eu acho que eu vou fazer agora. Então, eu tenho um, dois bege, bem aqui em cima de onde prendeu o leque, eu vou fazer um aumento. No próximo, um ponto baixo. Então, vamos ficar aqui agora com 1, 2, 3 e 4. Como eu vou ter 5, o próximo eu vou ter que mudar de cor, olha. Passo a cor marrom pra cima, estico um pouquinho o bege e vou trabalhar aqui na sequência, levando o bege por dentro agora. Vou trabalhar 4 pontos e meio na cor marrom. Então, eu tenho 1 e 2, 3, 4. E agora, nesse último ponto, a gente busca o fiozinho e vamos trocar de cor, tá? Segura o marrom aqui, dá uma esticadinha, puxa o bege, se precisar, estica um pouquinho o bege, aperta, né? E aí, nós vamos trabalhar um ponto bege. Nesse segundo, em cima do lequinho aqui, eu vou fazer um aumento, que são 2 beges no mesmo ponto da base. E no próximo, um bege. Agora, eu já troco o fio novamente. Seguro o bege, levo o marrom pra cima. Não deixa muito solto nem o ponto da agulha e nem aqui. Então, olha, dê um pequeno aperto no ponto de baixo, aperta um pouquinho o marrom, e aí você vai fazer 5 pontos marrom. O quinto ponto é o último marrom, eu estico um pouquinho o bege, aí eu trago o bege pra agulha e vou fazer aqui 4 pontos beges. O primeiro separado, o segundo a gente faz um aumento, nós vamos ter 4 pontos bege aqui. Então, sempre nesse do meio é onde eu vou fazer o aumento, nesse ponto que tá em cima do picô, tá? E vou fazer o último ponto bege. Agora, eu trago marrom pra cima novamente. Puxo o fio, tá? Aperto o beijinho, se precisar, aperto o marrom e começa novamente, 5 pontos marrom. Quatro. E o quinto ponto, que é o último marrom, a gente tem que trocar de cor. Troquei, dou uma esticadinha no marrom, no bege, venho aqui e vou fazer 4 pontos beges.
O primeiro é separadinho, no segundo eu faço um aumento, são 2 pontos no mesmo ponto da base e um aqui no último ponto. 1, 2, 3, 4. Então, o último ponto eu já tenho que trocar o meu fio para que o ponto saia inteiro. Olha aqui o beijinho, de uma cor só. Aí, eu entro aqui no próximo e vou trabalhar os meus 5 pontos marrom, tá? Gente, é fio conduzido, mas é muito fácil para trabalhar. Então, nossa peça tá ficando assim, tá? Vou percorrer todinha a nossa carreira. Olha, eu vou fechar a carreirinha aqui, mas prestem bem atenção. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos na cor bege, tá? E 1, 2, 3, 4, 5 na cor marrom. Então, eu tenho 1, 2, 3, foi os últimos pontos que eu fiz, e eu tenho 2 do lado de cá, que completa 5, correto? Agora, a gente vai começar a diminuir, desses 5, eu vou ficar com 3 pontos bege, tá? Então, nesse terceiro ponto aqui, olha, eu vou puxar o beijinho pra cima, para que o nosso ponto marrom, ele feche por completo, tá? Olha. Aí, aqui no primeiro ponto marrom, que é o primeiro ponto da carreira, eu entro com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, olha, 1, 2, 3, perdão, gente, perdão, desmanche esse último pontinho aqui, ó. Nós vamos ter que começar um pra frente, vê bem. Segura o bege aqui, finaliza seu ponto marrom, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu vou fechar com ponto baixíssimo, então, eu completei a minha carreira, tá? E aqui nesse último ponto, eu vou passar para ele, só que agora eu vou trocar a cor, eu vou usar o bege, tá? Então, gente, olha, eu vou trazer o marrom, vou trazer o bege pra cima, fecho com baixíssimo, vou fazer uma correntinha, um ponto, opa, um ponto bege no mesmo ponto da base, tá? Conforme eu falei, nós vamos ter agora um ponto a mais bege do lado direito e um ao esquerdo. Então, vamos ter agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. A nossa peça, pessoal, tá retinha, olha, tá? Nessa carreira, eu não preciso de aumento. Então, a gente vai fazer o seguinte, porque nós já fizemos o aumentozinho aqui no meio, olha. Então, agora eu vou carregar o marrom, eu fiz um ponto bege, vou trabalhar o segundo na sequência, o terceiro, deixa seu ponto meio soltinho, tá? O quarto, o quinto e o sexto ponto que eu vou entrar nesse marrom. Mas eu só vou entrar, puxar o meu fio e agora eu vou trazer o marrom pra agulha. Troquei a cor, tá? Agora eu faço 3 pontos marrom carregando o bege escondidinho dentro do marrom. Então, eu faço aqui um ponto, 2, vamos virando que a peça tá pesada,
e 3. Só que o terceiro eu tenho que mudar de cor. Então, eu volto com o fio claro pra agulha. Olha, fiz 3. Agora, eu venho pro próximo, levando o marrom escondido. Faço meu primeiro ponto bege. Na sequência, o segundo. Aqui a gente não vai ter aumento nem diminuição, tá? Então, eu fiz 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto, que eu vou ter que mudar de cor. Dou uma esticadinha no marrom, para não ficar muito fio aqui dentro, tá? E agora, eu vou levar o marrom pra agulha novamente. Pronto. Puxo um pouquinho bege, faço aqui na sequência 3 pontos marrom. Terceiro é o último ponto, vou voltar o bege pra minha agulha, tá? Voltei. Aí, eu começo novamente aqui, olha. 6 pontos na cor bege. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Então, aqui eu comecei com um pontinho, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu diminui um do lado, que eu aumentei o bege no lugar e o bege. Então, eu fiquei com 3 pontos marrom e 1, 2, 3, 4, 5, 6 bege. 3 marrom, 6 bege, e assim a gente vai circular toda a nossa peça. Amores, voltando aqui com vocês, tô finalizando a carreira. E aqui a gente tá com 1, 2, 3 pontos marrom, tá? Então, eu já fiz 2. Vou fazer o terceiro, mas eu vou tirar só uma alcinha, porque agora a gente vai passar o bege pra agulha, tá? Agora, eu fecho aqui com baixíssimo e levo o fio marrom, continuo levando o fio marrom, tá? Por trás. Faço uma correntinha. Olha, a minha peça não pede aumento, tá? Tá perfeita. Mas se você precisar, você vai fazer aumento na cor bege, não no marrom, tá? Que a gente tá terminando o nosso desenho aqui. Então, aqui eu vou continuar com 6 pontos bege, peraí, por enquanto 6. 3, 4, 5, 6, e o sétimo ponto eu vou mudar de cor. Então, eu introduzo a agulha, puxo meu fio, seguro e coloco o marrom na agulha agora. Aqui a gente vai ficar com um pontinho só marrom, tá? Então, olha, também não faço inteiro, porque eu vou voltar com o bege. Eu preciso de um ponto só marrom, entendeu? Agora, eu vou entrar aqui. Aqui eu vou dar a quantidade exata dos pontos bege, tá? Então, fiquei com um marrom, tenho um bege, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que o próximo ponto vai ser marrom, então eu seguro a alcinha. Agora, eu puxo, ó, puxo um pouquinho o bege pro ponto não ficar muito solto. Termino o ponto lá, olha. Faz meio ponto bege, olha aqui, porque é um pontinho só que a gente precisa marrom. Meio ponto marrom, e agora você volta o bege pra cima, pra agulha, tá?
E começa aqui, olha, vai levando o marrom escondidinho e repete os 8 pontos bege, tá? Então, um marrom e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bege. Um marrom, 8 bege, assim a gente vai contornar toda a nossa carreira. Vamos lá, pessoal, finalizei a carreira. Olha, fiz o último pontinho marrom, que é o pontinho do meio, tá? Os dois da beiradinha foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bege e um marrom, tá? Aqui eu subi 3 correntinhas, mas não é, tá? É só pra que eu dei uma paradinha. Bom, fechei aqui com ponto baixíssimo, subi uma correntinha. Eu vou deixar esse fio marrom aqui, que a gente vai usar ele na próxima carreira, tá? Então, agora nós vamos prosseguir no mesmo pontinho aqui, a gente faz um ponto baixo. Nós vamos seguir agora, pode soltar seu pontinho, tá? O meu ainda não precisa de aumento. Eu falo para vocês, na hora de trabalhar com ponto baixo, precisa prestar muita atenção, porque você acha que precisa de aumento, acha que precisa, vai aumentando. E o ponto baixo, gente, ele é incrível. É um pontinho pequeno, mas ele faz a diferença, viu? Porque fica durinho, né? Acho que um ponto muito próximo do outro. E você vê que a peça, ela tá, olha, perfeitinha, tá tudo retinho, gente. Então, não precisa de aumento. Aqui em cima desse pontinho também, tá? Então, a gente vai prosseguir por toda a carreira, um ponto baixo para cada ponto de base. Trabalhando só no bege, o fiozinho marrom fica aqui esperando, tá? Olha, pessoal, tá linda a nossa peça, maravilhosa. Não reparem na minha mesa, que o meu netinho estava pintando ontem sem colocar o plástico embaixo. E eu não consegui tirar as manchinhas, tem manchinhas amarelas, tem várias manchinhas na minha mesa, tá? Mas é a pintura do neném. Bom, vamos lá. Fiz o último ponto bege. Vou fechar aqui, vou levar o marrom pra cima. Fechei com baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou levando o marrom junto, tá? Vou no próximo ponto, um alto. Vou no próximo ponto, levando o marrom junto, um alto. Aqui, pessoal, talvez precise de aumento, tá? Se precisar, não tem problema, só que assim, nós vamos ter X pontos bege e X ponto marrom, tá? Eu vou jogar aqui mais ou menos com 3 pontos bege, 4. E o quinto ponto, olha, eu vou pôr junto com o quarto, tá? Só que eu vou continuar fio conduzido. Então, o marrom tá aqui. Estou no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. As duas últimas alcinhas eu tenho que passar o marrom pra agulha, tá? Pra gente ficar com o ponto inteiro da mesma cor. Aí, eu laço, venho no próximo, vou fazer 5 pontos marrom. Tá tudo muito seco esse fio, gente. Super, super seco. Tá difícil para trabalhar. No colo ainda tá um pouquinho mais fácil. Aqui na mesa a peça tá durinha, né? Tá parecendo um capacho. Então, eu tenho que fazer força na hora de gravar. Porque tá dura a peça, tem que segurar o peso dela. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer 5 marrom, só que a gente vai dividindo, gente. De 5 em 5, tá? Sempre trocando de cor.
Agora, eu volto aqui com o clarinho. Tiro 2 alças do ponto alto e as 2 últimas já mudando de cor, tá? E vai levando o fio escondidinho ali dentro, tá? Provavelmente, nós vamos precisar sempre assim, quando mudar de cor, foi o que eu imaginei aqui para o bege. Até o marronzinho ali, o ponto parece que tava reto. Mas vocês podem fazer, tá? De 5 em 5. E nós vamos ter que fazer chegar aqui com o marrom. O último bloquinho é o marrom, tá? Então, se precisar de aumento, pode fazer aumento, né? E no finalzinho aqui, ó, vai contrabalanceando os pontos até que você consiga chegar com 5 pontos aqui. Você pode colocar 2 pontos juntos, né? Fazer os aumentozinhos ou diminuição, mas aumento aqui no caso, né? Para poder chegar aqui com o marrom. Mas um pouquinho antes de finalizar a carreira, eu volto com vocês, tá? Olha, pessoal, finalizei a carreira e conforme eu falei para vocês, a minha peça tá retinha, olha, vocês podem ver, né? Só que eu fui trabalhando assim, olha, esporadicamente, eu fui fazendo alguns aumentos onde eu achava que eu precisava, tá? O importante é que eu consegui chegar aqui, olha, com o marrom, tá? Então, nós temos a mesma quantia que nós temos de bloquinho bege, a gente também tem do bloquinho marrom, tá? Então, olha, por exemplo, aqui eu fiz um aumento no último ponto, para dar os 5 pontos, sem aumento. Nesse daqui, olha, eu fiz um aumento no meio, não fiz aumento. Aqui, olha, eu fiz no final, aqui também no final. Não tem aumento, aqui já tem aumento no último ponto, aqui eu tenho no penúltimo, sem aumento, sem aumento, aqui eu fiz um aumento. O importante é o que eu falei para vocês, tá? É conseguir chegar aqui com o marrom, né? Para não ficar 2 cores iguais nos quadrinhos. Então, olha, eu fiz o último ponto, tirei só 2 alças dele. Agora, eu passo o bege pra agulha, para eu poder fechar essa carreira. Olha, eu vou entrar na terceira correntinha. Aliás, eu vou pôr o marrom pra trás, só um minuto. Olha, lá atrás, que eu vou levar ele junto, tá? Então, eu fecho com ponto baixíssimo, mas o fio marrom, você pode dar uma pequena puxadinha, tá? E aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou entrar em relevo nesse primeiro ponto bege, vou fazer um ponto baixo relevo e 2 correntes. Relevo por cima, tá? Aí, eu vou aqui, ó, para o próximo ponto. Olha, pode puxar esse fiozinho, deixa eu ver se vai dar muita diferença aqui. Puxar junto com o ponto, né, pessoal? Pra gente poder trabalhar nosso ponto direitinho, olha. Ele vai ficar meio que escondidinho aqui atrás, tá? Então, olha, agora deixa ele lá, vem aqui. Olha, assim a gente vai prendendo o nosso fio marrom. Nós vamos trabalhar os 5 pontos relevo. Ó, deu uma puxadinha, você tá vendo como ele esconde? Ele vai lá pra trás, tá? Aqui, mais um ponto em relevo. E aqui, o último ponto em relevo. E olha, eu puxo, já segurei a pontinha dele ali, do marrom, tá? Porque meu último ponto alto, bege, eu vou tirar só as 2 primeiras alças dele, tá? E agora, eu vou trabalhar com marrom, então, eu vou passar o marrom pra cima. Olha, pra agulha.
tá? E aqui a gente vai trabalhar diferente. Agora, eu vou deixar esse beijinho pra trás, deixa eu puxar meu fio aqui. Eu vou trabalhar diferente. Agora, eu vou trabalhar com relevo por baixo. Vai dar trabalho, né, pessoal? Vai dar trabalho por conta do fio que eu estou trabalhando. É só por isso, olha. Um relevo por baixo, pego o segundo ponto. Vai ser meio complicado, gente. Espera aí que eu vou mudar esse motivo aqui. Esse motivo aqui não vai dar certo pra nós. Não vai dar certo pra nós. Desmancho o primeiro ponto aqui, essas coisas acontecem, né? E o que que eu faria aqui agora, gente? Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui. Vou trabalhar só na alcinha de trás, um ponto alto. Vou levando o marrom lá atrás, olha. Mesmo pegando só na alcinha de trás, tá? 1, 2, 3, 4, só trabalhando na alcinha de trás. Vamos aqui nesse último ponto. Então, eu fiz 5 pontos altos, trabalhando na alcinha de trás, tá? Na cor bege. Agora, eu vou passar, é meu último ponto, eu tirei só 2 alças, eu passo o marrom pra cima. Vou vir aqui, ó, só na alcinha de trás e vou trabalhar os 5 pontos, levando o bege escondidinho lá atrás do ponto, dentro do ponto, tá? Agora, não precisa fazer aumento nenhum, tá? É só trabalhar 5, 5 e 5. Só que quando chegar aqui, olha, no último ponto, no 5º ponto, lembre-se que você tem que trocar o fio. Então, você tira as 2 primeiras alcinhas e aí você troca a cor do fio aqui, olha, no fechar o ponto, tá vendo? O ponto marrom saiu inteiro de uma cor só. Aí, eu venho para o próximo ponto e vou trabalhar mais 5 na cor bege. Tá fora da câmera, gente, perdão. Três. Vai levando o marrom escondidinho ali dentro do ponto. Oxa. 3, 4 e 5. O 5º ponto é o último, onde eu tiro só 2 alcinhas, tá bom? Então, toda vez, ó, dá uma esticadinha, tá vendo? Quando eu estico aqui, ó, aqui tava solto, esse ponto aqui tava solto. Aí, eu dou uma esticadinha, porque eu vou mudar de cor. Então, ó, o excesso de fio que fica aqui dentro, você não vai esticar demais, só um pouquinho, tá? Agora, a gente volta nesse último ponto, eu volto o marrom pra agulha e vou levando agora o fio bege escondidinho, tá? Olha, eu vou percorrer toda a minha carreira dessa forma, tá? Então, é ponto conduzido, né? Só não se esqueça que o último ponto, sempre você tira 2 alcinhas e a hora que for tirar 2, você já sobe a outra cor pra ponta da agulha, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu vou fazer... Deixa eu fazer esse bloquinho aqui, ó.
São 5 pontos marrom. Deixa eu virar meu trabalho aqui, gente, que ele tá pesado. Olha. Vou mostrar a diferença para vocês quando você não troca o seu fio na hora certa. Olha aqui, ó, eu tenho 5 pontos, tá? Então, olha, eu vou fazer ele inteiro, ok? Agora, eu tenho que passar, pegar o bege. Vou pegar o bege e trazer pra cá. Só que aqui, gente, fica estranho, tá? Olha esse fio, ele entra, tá vendo esse fio aqui, ó? Ele fica aqui, a gente percebe ele de longe. Então, toda vez que você for fazer o último ponto, vai mudar de cor, tira só 2 alcinhas da agulha e já levanta outra cor para tirar as últimas 2. Então, o ponto ficou inteiro de uma cor só. E aqui, por exemplo, olha, se eu fizer, vou fazer um ponto, né? E aqui, olha, vou fazer o ponto bege, tá? Só que eu peguei na alcinha errada, que é só na alcinha de trás. Então, vamos lá. Um ponto alto, levando o fio marrom. Vou trabalhar esse outro fio, tá? Agora, que eu vou trocar de cor, que eu vou fazer um marrom. Então, eu venho, pego na alcinha, faço, e olha aqui a diferença, você tá vendo? Ficou mais da metade do ponto marrom escuro e uma alcinha no marrom claro, então, trocou errado, e ainda aparece esse fio aqui, tá? Então, sempre, sempre, quando for trocar cor, você já tira, faz meio ponto só. Meio ponto, tanto no ponto baixo, quanto no ponto alto. O segredo do fio conduzido é isso daqui, olha. Eu fiz 4, esse é meu último ponto bege, então, eu puxo o fio, eu vou tirar só 2 alcinhas. Agora, eu passo marrom para a ponta da agulha. Então, vê bem, quando eu introduzo lá, o meu ponto bege, ele ficou inteiro de uma cor só, tá vendo? E aquele fio, ele não fica aparecendo aqui, olha, tá? Ele fica escondidinho ali embaixo. Então, quando for ponto alto assim, sempre, gente, dá uma pequena, faz 5 pontos, e a cor do fio que tiver aqui, você dá uma pequena esticadinha. Aí, você trabalhou os 5, depois você dá uma esticadinha no marrom, e assim vai, tá? Então, vamos percorrer dessa forma por toda a carreira. Bom, pessoal, voltando aqui com vocês, olha, ainda estou com os 2 fios. Eu vou aqui, olha, esse último ponto eu fiz marrom e puxei o bege, só que eu vou trabalhar com marrom, então, vamos fazer o seguinte, olha, no último ponto marrom aqui, eu vou entrar na correntinha, tá? Eu vou deixar o bege preso aqui, mas eu vou entrar com o marrom, olha, fechei com o marrom, tá? Deixa, eu preciso fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer o seguinte, olha. Deixa esse fio preso lá atrás. Vamos trabalhar só com o marrom agora, tá? Eu vou sair daqui com 3 correntinhas. No caso aqui, a gente pula 2 pontos, tá? Mas depois eu faço pontinho baixo, grudo aqui, olha. Bem no meinho aqui. 1, 2, 3. Perdão aí, povo. Ponto baixo, gente. Vamos lá.
sobe uma correntinha, faz um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. Agora sim eu vou para as 3 correntinhas, tá? Então, olha, começamos a carreira aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 3 correntinhas, eu vou pular 2 e no meio, aqui no terceiro ponto, eu vou fazer uma pipoca, tá? De 5 pontos altos. Pode ser de 4 ou 5 pontos altos, tá? Vou fazer de 5. Fecho a pipoquinha, dou um pequeno aperto, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, vou pular esses 2 pontos marrom e vou aqui no grupinho bege e vou trabalhar os 5 pontos baixos em cima da cor bege, tá? Vamos virando aqui para facilitar. Aí, eu faço 3 correntinhas. Venho, ó, pula 1 e 2, vem no pontinho do meio. Então, nós só vamos ter a pipoquinha no grupinho marrom, tá? Em cima do motivo marrom. Fecha a pipoca. Faz 3 correntinhas. Pula esses 2 marrom, vem no beijinho e repete os seus 5 pontos baixos, ok? Então, essa, gente, vai ser a sequência, olha. Então, a pipoquinha vai ficar somente em cima do motivo marrom, tá? 3 correntes de cada lado, 5 pontos baixos. Olha, gente, voltando aqui com vocês para finalizar a carreirinha, né? Fiz a última pipoca, tá? 3 correntinhas, tô com os 2 fios aqui. O beijinho ainda tá aguardando, porque a gente vai usar ele agora. Eu vou fechar em ponto baixíssimo ainda com o marrom no primeiro ponto baixo aqui. Agora, eu vou deixar o marrom de lado e vou puxar o beijinho aqui, olha, no segundo ponto, tá? Deixa o marronzinho aguardando lá atrás agora. Eu vou fazer um ponto baixo nesse segundo ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou laçar 2 vezes, então, eu trabalhei, ó, pulei o primeiro baixo e o quinto, tá? Trabalhei só os 3 do meio. Lacei 2, vou vir aqui debaixo da pipoquinha, vou fazer nosso ponto duplo, tá? Agora, eu entro aqui, faço um ponto baixo. Um ponto meio alto. Vamos ver, um ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. Vou trabalhar aqui 2 pontos, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos, tá?
4, um baixo, meio alto, 2 altos. Vamos fazer um ponto alto alongado aqui também nesse espaço, tá? Olha. Agora eu vou fazer o ponto duplo pegando em relevo debaixo da pipoquinha. Tira 2, tira 2, tira 2. Vou fazer 2 correntinhas, venho aqui na cabeça do ponto duplo, puxo meu fio e seguro na agulha, laço 2 e volto a fazer mais um ponto relevo duplo, pegando em relevo na pipoquinha, tá? Agora, você tira 2, 2 e tira 3. Um ponto alto alongado do outro lado aqui, da alcinha. 2 pontos altos. Deixa eu ir virando aqui, gente. Um ponto meio alto. Tiro os 3 de uma vez e um ponto baixo. Aí, eu vou fazer o ponto cruzado aqui embaixo. 2 laçadas, desço aqui no ponto alto de baixo da pipoca, tiro 2 alças, alongo um pouquinho, tira 2, aqui não precisa alongar tanto, tá? Porque nós vamos trabalhar os 3 pontos do meio. Então, você pula o primeiro pontinho baixo, entra no segundo, faz um baixo, 2 e 3. Olha, eu vou fazer mais um com vocês, tá? Bom, daqui, fez os 3, gente, já vamos fazer o ponto trançado debaixo da pipoca, tá? Então, eu laço 2 vezes, venho aqui debaixo da pipoquinha, tiro 2 alças, 2 alças e 2 alças. Entro aqui na alcinha de trás, do lado direito, faço um ponto baixo, um meio alto, 2 altos, um alto alongado, que você tira a primeira alcinha, tira 2 e tira 2, tá? Agora, a gente vai fazer o ponto duplo em relevo na pipoquinha aqui, ó, pra segurar ela bem em pezinho, tá? Tira 2 alças, tira 2, tira 2. 2 correntinhas, entro aqui na cabeça do ponto duplo, puxo meu fio e seguro, laço 2 e vou fazer o ponto duplo novamente aqui, ó. Tiro 2 alças, 2 e tiro 3. Vou entrar nessa alça aqui do lado agora, faço um ponto alto alongado, 2 altos, deixa eu ir virando aqui, que a gente torce muito as mãos, né? 2 altos, um meio alto, e um baixo. Gente, não repara que o fio tá seco, eu tô tendo que torcer mesmo as mãos aqui, tá? Laça 2, vem aqui atrás, debaixo da pipoca, no mesmo ponto, puxa seu fiozinho, no colo é facílimo de fazer, faz o seu ponto duplo, não precisa alongar tanto, tá? Que aqui a gente entra, tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pular o primeiro, venho no segundo, faço um baixo, o segundo baixo e o terceiro ponto baixo. Daqui, lembrem bem que você já vai, olha, debaixo da pipoca, depois que você começa a fazer o leque, tá? Por conta, gente, da distância, tá? De uma pipoquinha para outra. E aqui, você já entra na alcinha aqui atrás
e começa um ponto baixo, um meio alto, e assim vai ficar essa carreira aqui, pessoal, tá? Eu vou finalizar a minha e já volto com vocês.